Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós estamos aí numa segunda-feira, dia 1º de dezembro, né? Já estamos aí no mês de dezembro do ano 2025, último mês do ano. O ano 2025 já está se findando. E o ano 2026 promete muitas coisas estranhas, promete muitas surpresas aí, né, no decorrer do passar dos meses. Enfim, é por isso que nós estamos aqui estudando o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, ele nos traz uma revelação que Cristo deu ao apóstolo João, e essa revelação nos ajuda a entender como será esses dias finais, antes da volta da segunda vinda de Cristo. Amém, queridos? Então, você que ainda não deu like no vídeo, deixe o seu like no vídeo. E você ainda não é inscrito no canal Gospel Tech 316, se inscreva no canal, tá? No canal, nas playlists aí do canal, além desse estudo do Apocalipse, já tem outros estudos aí completos disponíveis. Todos os vídeos são disponíveis, são gratuitos, tá? Você não tem que se tornar membro, você não tem que pagar nada. Você só tem que ter a disposição para querer aprender a palavra de Deus, ok, pessoal? Então, a única coisa que eu peço, compartilhe, se inscreva no canal e compartilhem os vídeos, as lições com outras pessoas, para que a gente possa fazer o estudo da palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas aí que queiram aprender da palavra. Amém? Então é isso aí. Hoje, aula número 43. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Como eu já falei na aula passada, capítulo 12 inicia a quarta sessão ou a quarta divisão do livro do Apocalipse. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse em 7 sessões ou 7 divisões, e essa quarta divisão, ele vem falar sobre o quarteto do mal, né. O que é o quarteto do mal? Satanás, que é o dragão ou antiga serpente, aí vem o anticristo, que é o falso Cristo, vem o falso profeta e vem o sistema, né. Tema que é a própria Babilônia, tema que vai tentar controlar e matar todos os cristãos, ok? Então é isso aí, vamos estar orando para darmos início à nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo e poderoso nome, Senhor, porque tu és bendito, tu és santo, porque tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és o Deus todo-poderoso, tu és onipresente, onisciente, Senhor, e onipotente. Não há nenhum outro como tu. Tu és aquele Pai que em todos os dias da nossa vida o Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido e nos guardado, nos concedido dias felizes nessa terra, ó Pai, dias de fé, dias de esperança. E nós sabemos que o Senhor nunca, Senhor, jamais nos desamparará. Amém? Nós pedimos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Título da aula de hoje, né? Da aula 43, o dragão ataca a igreja. Nós estamos aí na segunda parte, ok? Bom, vamos lá. Só para nós darmos uma relembrada nesse capítulo 12 do Apocalipse, eu vou ler ele aqui rápido para nós podermos contextualizar. Então, Apocalipse, capítulo número 12, começa com o versículo 1, dizendo assim: E viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E ela deu à luz um filho homem,
e há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amém? Então, desse versículo 1 até o versículo 6 foi a nossa aula passada. Nós falamos sobre a mulher, que é a igreja, essa mulher representa a igreja, e sobre o filho da mulher, que é Jesus Cristo. Ok? Então, se você perdeu a aula passada, você volta aí, vai na playlist e assiste a aula número 42. Bom, então a aula de hoje é a 43, a partir daqui. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. E por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água, como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. E o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, queridos? Então, esse é o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Bom, aqui eu estou com o ventilador ligado, né, no máximo, porque Corumbá, esses dias, literalmente está fervendo, né. Todos os dias aí nós temos sensações acima de 40 graus Celsius. Então, agora à noite, por exemplo, já são 8h50 da noite, quase 9 horas da noite, né, nós estamos aí com uma sensação de 33 graus. É muito quente, né, é muito quente, tá. Então vocês me perdoem aí, se o microfone estiver capturando um pouco do vento do ventilador. Mas vamos lá. Então, primeira parte, nós vamos ver 3 coisas aqui, nessa segunda parte da lição sobre o capítulo 12. Primeira parte é sobre a descrição do dragão, certo? Quem é o dragão? O que ele faz? Quais as características do dragão? Depois nós vamos ver uma segunda parte, né, que é como Deus vai tratar, vai assegurar a igreja, né, e dessa batalha contra o dragão. E a terceira e última parte nós vamos ver qual é a arma da igreja contra o dragão. Bom, o apóstolo João elenca várias características do dragão. Em primeiro lugar, o dragão é um ser pessoal. Então, Apocalipse 12:9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Ele não é um mito. Então, Satanás não é um mito, uma figura lendária ou folclórica. Ele não é um ser impessoal.
uma energia, simplesmente uma energia negativa. Ele é um anjo caído. Satanás é um anjo caído, um ser que tem vontade, que tem planos e estratégias. Ele tem sentimentos, pois está cheio de cólera. Então, se nós lermos aqui Apocalipse 12:12, vai estar escrito assim: Por isso, alegrem-se os céus, e vocês que neles habitam. E ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, cheio de cólera, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta, ok? Então, Satanás, ele é um ser pessoal, né? E ele tem constantemente ira contra a igreja. Versículo 17 diz assim: O dragão ficou irado com a mulher, lembrando que a mulher simboliza a igreja, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quem é a descendência da mulher? É aqueles que restaram da igreja, aqueles que guardam realmente os mandamentos de Deus, não apostataram, e aqueles que ainda dão testemunho de Jesus. Então, a descendência da mulher, ou seja, da igreja, são aqueles que ainda sobraram e estão firmes com Deus. Então, Satanás, ele tem inteligência, pois ele é capaz de seduzir, né? Apocalipse 12:4 diz assim: E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, né? Então, ele tem objetivo claro. Satanás tem os seus objetivos bem claros. Qual que é o objetivo claro? Perseguir o Messias, perseguir Jesus e a sua igreja. Sua grande obsessão é o quê? É acabar com Jesus, é devorar Jesus. Essa é a obsessão de Satanás, ok? Então, ele é um ser pessoal, né? Ele tem sentimentos e ele tem um objetivo bem claro: acabar com Cristo. Então, o verdadeiro alvo do dragão não é a mulher, não é a igreja, mas sim o filho da mulher, Jesus. Quando a igreja sofre aflições, o dragão quer atacar o filho na igreja. Então, Satanás ataca a igreja para que o filho Jesus sinta o sofrimento. Então, a luta contra Cristo na igreja é a obsessão do dragão, porque ele é vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, nós vamos ver um pouquinho mais lá no final da lição sobre isso, sobre o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo ser a arma principal da igreja. Mas o versículo 11 diz assim: E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, aqueles que não irão apostatar de Deus, aqueles que irão continuar firmes com fé, com esperança em Cristo, aqueles que irão continuar dando testemunho da palavra, esses, quando chegar o tempo que eles estarão diante da morte por perseguições, eles não vão amar a própria vida. Ou seja, eles vão dar as suas vidas por Cristo, pelo testemunho, pela palavra. O Adolf Pohl, né, teólogo Adolf Pohl, comenta assim: quando a igreja sofre aflições, jamais a igreja em si está em jogo. Jamais necessariamente a religião, a fé em Deus, orações e atos litúrgicos. O dragão, que é o príncipe deste mundo, consegue conviver com tudo isso. E ele sempre visa atingir o Cristo na igreja, né? Ele quer atingir o Cristo. E por isso que Cristo interpela Saulo e persegue a igreja. Lembra da história de Saulo, que depois virou Paulo, o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento? O que Saulo fazia antes de Cristo ter o encontro com ele? Saulo perseguia a igreja. Então, quando Cristo se encontrou ali, se apareceu com Saulo, o
que Cristo falou para Saulo? Por que me persegues? Então Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus falou: por que você me persegues? Ou seja, a luta é pelo Cristo na igreja. E em decorrência, pelo testemunho desse Cristo, pelo apego ao seu nome e pela fidelidade a ele. Somente pelo testemunho persistente de Cristo é que o dragão será vencido. Como é que o dragão é vencido? Cada vez que nós testemunhamos de Cristo, cada vez que alguém crê no Evangelho, cada vez que alguém crê em Cristo Jesus como seu Salvador, cada vez que uma pessoa é liberta das trevas e vem para a maravilhosa luz de Cristo, todas essas vezes que nós damos esse testemunho do Evangelho de Cristo, o dragão é vencido. Bom, então, em primeiro lugar que nós vimos aí, que o dragão é um ser pessoal, tá? É uma pessoa, um anjo caído. Segundo lugar, o dragão é um inimigo que exerce influência universal. Então, o dragão, que é Satanás, ele exerce influência universal, ou seja, em todos os países da Terra, todos os governos da Terra. Apocalipse 3 e 9 diz assim, Apocalipse 12, versículos 3 e 9. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Ele tem o que na cabeça? Ele tem 7 cabeças. E essas 7 cabeças representam que ele exerce o quê? Poder e grande autoridade de forma universal, ok? Número 7 representa isso, poder e autoridade de forma universal. Ele, Satanás, é o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. E ele é o pai daqueles que vivem para fazer a sua vontade. Assim como nós somos filhos de Cristo, assim como nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, há também aqueles que são satanistas e creem no dragão, na antiga serpente, diabo, Satanás. Então, ele é o pai daqueles que vivem para fazer a vontade dele. João 8,44 diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. E ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade nenhuma. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então foi o próprio Satanás que inventou a mentira. Então, a única coisa, que a Bíblia dá crédito a Satanás por ele ter criado, por ele ter inventado, foi a mentira. Né. Então, ele é o sedutor de todo o mundo. Nós já lemos aí, versículo 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ele tem 10 chifres. Isso simboliza a sua capacidade destruidora. Ele é o Abaddon e o Apolion, o destruidor. Jesus o chama do quê? De homicida. Ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, como está lá em João 10:10. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. E ele tem 7 diademas, simbolizando que o seu governo é universal. A sua influência não se limita a um povo, simplesmente, a um país, a uma nação. Ele tem um reino e possui súditos toda a terra. Então nós vimos que ele tem 10 chifres, e isso simboliza o quê? Capacidade destruidora. E ele tem 7 diademas, ou seja, ele tem uma abrangência universal, ok? Então, o dragão é um inimigo que exerce influência universal. Terceiro lugar, ele é um inimigo destruidor. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres.
e nas cabeças 7 diademas. Então, chamá-lo de um dragão grande evidencia que ele é um inimigo terrível, perigosíssimo, destruidor. Chamá-lo de vermelho denota a sua capacidade de provocar destruição e morte. E essa descrição revela que o dragão é assassino, ele é sanguinário e ele é cruel. Por que você acha que estão acontecendo tan tantas mortes aí no mundo, né? Seja por guerras, seja por violência, seja porque as pessoas já não amam mais o seu próximo, porque ele, Satanás, influencia as pessoas, né? Então, ele realmente é um inimigo destruidor. Quarto lugar, esse dragão é um inimigo sedutor. Ele é destruidor e é sedutor também, né? Mais uma vez, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Então, ele foi sedutor no mundo angelical. Antes dele ser expulso para a terra, ele foi sedutor. Ele conseguiu, enganar até os anjos lá de Deus. Ele era perfeito, até que se achou o que nele? Iniquidade em seu coração. Ele quis tomar o lugar de Deus. E ele conseguiu enredar, né? Ele conseguiu enganar, seduzir uma terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. Então, 2/3 dos anjos não foram enganados por ele, mas 1/3 foi. E esses anjos, em vez de espíritos ministradores de Deus, eles se tornaram o que agora? Vassalos do diabo, ou seja, demônios. Então, quando nós falamos que há demônios realmente espalhados pela terra, assolando a vida das pessoas, esses demônios são quem? É esses 1/3 de anjos que foram seduzidos por Satanás e foram expulsos junto com ele, né? Então, ele foi também o sedutor de todo mundo. Foi o protagonista da queda de Adão e Eva no Éden. Ele foi a principal chave que fez Adão e Eva cair no pecado. Então, para tentar nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva, ele usou o quê? Disfarce. Usou a dúvida, usou a inversão e a negação da palavra de Deus. Ele distorce, né? O diabo tem essa característica. Ele é perspicaz. Ele inverte e nega a palavra de Deus. A exaltação do homem e a acusação contra Deus. Ele tenta fazer o homem querer se exaltar, e ir contra Deus. Ele ainda usa essas mesmas artimanhas que ele usou lá contra Adão e Eva, ele ainda usa hoje para seduzir as pessoas. A serpente de Gênesis 3, a gente lê o primeiro livro lá da Bíblia, do Antigo Testamento, que é Gênesis, ele é o quê? A serpente é o dragão do Apocalipse 12. Então, aquela mesma serpente descrita em Gênesis 3 é o mesmo dragão de Apocalipse 12. Que ao longo dos séculos tentou destruir o quê? A semente da mulher, né? Ou seja, Jesus, a fim de que o Messias, que é Jesus, não nascesse na plenitude dos tempos. Agora, cheio de cólera, persegue o quê? A igreja, o corpo de Cristo. Portanto, seu esforço para destruir a mulher, a igreja, é na realidade outro aspecto da sua ira contra o filho dela, que é Jesus, diz William Hendricks. Bom, quinto lugar, o dragão é um inimigo acusador, né? Então ele é sedutor, vamos lá, ele é destruidor, sedutor e ele é também acusador. Versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade, seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O dragão é mentiroso e acusador. E ele acusou Jó. Se você lê a história de Jó, você conhece, deve conhecer. Se não conhece, lê lá. Ele acusou Jó. Ele acusa os nossos irmãos também em Cristo. Sua acusação é ininterrupta. Ele não para de querer acusar. Ele não descansa, ele não dorme, não tira férias, é perseverante. E ele tentou destruir quem? Jesus, o filho da mulher. E agora quer destruir a mulher, que é a igreja. E ele pesquisa a nossa vida.
e não perde oportunidade para nos acusar. Sabe que a palavra diz que ele é como um leão que fica ao nosso derredor, ok? Então ele fica ao nosso derredor só nos pesquisando, nos avaliando, tentando descobrir qual que é o nosso ponto fraco para realmente nos tentar no nosso ponto fraco, e quando a gente peca, ele vai querer nos acusar, tá? Então ele é um acusador, né? Ele é um acusador. Apocalipse 12:5 diz assim: Ele deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Ela deu à luz, né? E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, ou seja, Satanás não conseguiu derrotar e devorar o filho dela, Cristo. E versículo 13 diz assim: Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, né? Então, Satanás não conseguiu vencer Cristo e agora ele tenta perseguir a igreja. Só que nós vamos ver que também ele não vai vencer a igreja. Sexto lugar, o dragão é um inimigo opositor, ok? Então, ele é acusador, ele é sedutor, ele é destruidor e ele é opositor. Satanás significa opositor, adversário. Foi ele quem se opôs a Moisés através dos magos no Egito. Foi ele quem se opôs ao sumo sacerdote Josué. Foi ele quem se opôs a Paulo e barrou-lhe o caminho. Sétimo lugar, ele é o quê? Um inimigo cheio de cólera, cheio de fúria. E ele está cheio de cólera porque foi expulso do céu e sabe que lhe resta pouco tempo. Ele está cheio de cólera porque não pode destruir o filho da mulher, Jesus. Ele está cheio de cólera porque sabe que a igreja é protegida por Deus. Versículo 6 diz assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, a mulher que é a igreja tem um lugar preparado, a igreja tem um lugar preparado onde Deus está nos protegendo. O dragão já se irou contra o Messias, Jesus. Já se irou contra Miguel, nos ares, contra os moradores da terra, que é a igreja, e agora, e reiteradamente, contra a mulher novamente. Então, versículo 17: Então estourou a guerra no céu. Versículo 7, desculpa. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Então, até guerra nos céus houve, né? Pela cólera dele. E oitavo lugar, o dragão é um inimigo limitado, tá? Dragão, Satanás, é um inimigo limitado. Ele tem limitação de espaço. O dragão não encontrou mais lugar no céu e ele não pôde tentar mais ninguém que está no céu. Então ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos, os demônios. Versículos 7 a 9 diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então, quando Satanás se revoltou, né, houve iniquidade em seu coração. Quando ele quis almejar o lugar de Deus, Deus o expulsou. Só que antes da expulsão, ele ainda tentou travar uma guerra contra Miguel, que é o anjo-chefe, né? Contra Miguel e contra os outros anjos. Só que ele não venceu. E aí ele foi expulso, né? E hoje ele habita na terra. Então, 16 diz assim: A terra, porém, socorreu a mulher, abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Então, é mais uma afirmação que Deus protege a mulher, ou seja, Deus protege a igreja, tá? Charles Erdman diz que esse destronamento de Satanás, né, já foi executado pelo nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo.
A vitória triunfante sobre Satanás já foi tudo isso. Quando Cristo veio à Terra, quando ele nasceu, quando no seu ministério ele ensinou, pregou, curou, ressuscitou pessoas, quando ele morreu na cruz, quando ele ressurgiu, né, houve a ressurreição de Cristo e quando depois ele ascendeu aos céus. E este o sentido da peleja no céu, quando foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E ele tem limitação de tempo. O diabo é uma serpente golpeada na cabeça que está furiosa, no estertor da morte, ou seja, nos últimos suspiros, sabendo que pouco tempo lhe resta e que sua sentença já foi lavrada. Tá? Em breve será lançado no lago de fogo. O diabo sabe que está derrotado, mas luta para que os homens não saibam, que os homens sejam enganados. Ele tem limitação também de poder. Né? O diabo não é onipotente. O único onipotente é Deus. Hoje, muitos super enfatizam o poder do diabo. Né? Muitas pessoas tentam enfatizar o poder do diabo. A demonologia está em alta, né? As pessoas que adoram os demônios. Mas o diabo foi vencido por Jesus. E é vencido pelos anjos. E é vencido pela igreja. Né? Então, nós vamos ver que no decorrer da história, o diabo tentou travar a luta contra Jesus, foi derrotado. Contra os anjos, foi derrotado. E agora contra a igreja e também vai ser derrotado em nome de Jesus Cristo. Bem? Bom, então essas foram as 8 características, né, que o Apocalipse 12 nos traz sobre o grande dragão. Ele é um ser pessoal, ele é um ser que é o inimigo que exerce influência universal, ele é um inimigo destruidor, ele é sedutor, ele é acusador, ele é opositor, ele é o inimigo cheio de fúria, cheio de cólera, mas ele é também um inimigo com poderes limitados. Amém? Bom, segundo ponto do capítulo 12, a intervenção de Deus em favor da igreja nessa batalha contra o dragão. Então nós vimos aí que o dragão vai perseguir quem? Vai perseguir o remanescente da igreja, né? A descendência da mulher, que é o remanescente da igreja. Então, 3 coisas aqui são destacadas. Primeira coisa, a ação protetora de Deus. Deus vai proteger a igreja. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, uma proteção, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, metade de um tempo, fora do alcance da serpente, do dragão. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Então, nesses versículos aqui, no 6, 14 e 16, nós estamos vendo que a ação protetora de Deus. Deus preparando um lugar no deserto para a igreja, Deus dando asas de águia para a igreja, né? E depois Deus fazendo com que a terra abra sua boca e não deixe o inimigo, né, a inundar com seu rio de mentira. Então, a igreja está no mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A igreja é protegida no mundo. Deus preparou para ela um lugar no deserto. O deserto não aponta para um lugar geográfico, né? Não é um lugar como o deserto do Saara, não é isso. Não é um ponto específico no mapa que você vai achar. As 2 asas são como o selo de Deus, que protegem a igreja contra a fúria do dragão. Temos que lembrar que o livro de Apocalipse é totalmente simbólico, ok? Adolf Pohl diz que João vê a terceira metáfora da preservação da igreja, né? Então nós já vimos 2 metáforas. A primeira, Apocalipse 7:3 diz o quê? Que ela recebeu um selo, né? Então Apocalipse 7:3 fala que nós fomos selados, separados. Apocalipse 11 diz que nós fomos medidos, né? Temos uma medida, uma proteção. E agora
Apocalipse 12, nós recebemos o quê? Asas. Então, havendo fracassado em seu esforço para derrotar Cristo, o dragão vai perseguir agora quem? A igreja. E lançar contra ela um rio de mentiras e perseguição. Ok? Então, Satanás, nesses últimos tempos, ele vai tentar iludir a igreja, vai tentar fazer com que os cristãos fiquem iludidos pelas mentiras dele e também vai perseguir a igreja para que aqueles cristãos ele vai tentar fazer com que os cristãos vão contra Deus, né? A apostasia, apóstase de Deus, vão contra Deus, né? Então o dragão cheio de cólera, cheio de raiva, de fúria, vai pelejar contra os fiéis, contra a igreja. Muitas vezes Deus os livrará na morte e não da morte, né? O que significa que muitas vezes Deus os livrará na morte e não da morte? Significa que nós iremos sim morrer pela perseguição de Satanás, mas não iremos morrer a morte eterna. Nós passaremos pela morte física, mas não a condenação eterna, a morte eterna. Então, Deus livrará a igreja fiel na morte eterna e não da morte física, ok? Então, queridos, acreditar em Deus, testemunhar de Deus, evangelizar, pregar, principalmente quando chegar esses últimos tempos e que houver perseguição da igreja, muitos de nós iremos morrer. Iremos morrer aqui, fisicamente, nessa terra, mas não iremos morrer para a condenação, mas sim para a vida eterna de Deus. Ok? Versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem venceu? Os fiéis, os cristãos verdadeiros, a igreja verdadeira, venceu por causa do sangue de Cristo. E por causa do quê? Da palavra de testemunho que deram. E mesmo diante da morte, sendo perseguido, sendo acusado, não amaram a própria vida. Então nós não podemos amar a nossa própria vida. Quando chegar a perseguição, se alguém falar, ou você apostata de Deus, ou você recusa Deus a sua vida, ou você maldiz Deus, ou eu te mato. Então, me mata, ok? Eu não posso amar a minha própria vida aqui na terra e perder a minha salvação. Jamais podemos fazer isso, ok? Bom, então, em primeiro lugar, nós temos aí uma ação, né, protetora de Deus. Em segundo lugar, nós temos o quê? Uma ação interventora dos anjos. Então, a Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder e executam as ordens de Deus. O arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Nessa peleja no reino espiritual, o dragão e seus anjos, que hoje são os demônios, foram derrotados. O dragão e seus anjos não foram apenas derrotados, mas também expulsos do céu. Ou seja, ele perdeu o posto de acusador dos nossos irmãos. E por causa da obra de Cristo na cruz, as acusações do dragão não têm nenhuma base legal mais. Essa luta no céu requer ser justaposta com uma segunda luta aqui na terra, em Apocalipse 19:19. Ambas as lutas terminam com a precipitação de Satanás, com a derrota de Satanás. Então, no presente texto, é Satanás que cai do céu para a terra, e lá ele cai da terra para o abismo, tá? Em Apocalipse 20. Na luta final, ele vai cair da terra para o abismo. Em ambos os casos, o juízo é executado por meio de um anjo. E ainda hoje os anjos são ministros de Deus e trabalham em nosso favor, tá? Então os anjos são ministros de Deus e trabalham em nosso favor, tá? Então, em primeiro lugar, proteção de Deus. Em segundo lugar, intervenção dos anjos. Em terceiro lugar, ação intercessória de Cristo. Então, Cristo, ele ascendeu ao céu, né, para junto de Deus e assentou-se no seu trono. Então, somos informados que ele está no céu intercedendo por nós. Então, aquele que intercede por nós é quem? Jesus Cristo, é o único. Sua intercessão é plenamente eficaz. Nenhuma acusação pode prosperar contra os eleitos de Deus.
por quem Cristo morreu. Então, por todos aqueles a quem Cristo morreu, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, têm a remissão dos seus pecados, têm o preço pago. Então, não há acusação contra nós, os eleitos de Deus. Ok? Então, por último agora, né? Quais são as armas da vitória da igreja sobre o dragão? Então, a igreja vence o dragão por causa do sangue do Cordeiro. A morte de Cristo é a nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. Seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. Por meio do que eles venceram, por meio do que eles venceram, né? Por meio do que eles venceram. A pergunta, através de Miguel e suas próprias realizações? Não, por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue de Cristo. Então, nossa principal arma, a arma mais poderosa que nós temos, é o sangue de Cristo que foi derramado naquele sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas. Então, o motivo da vitória sobre o dragão acusador é o quê? Sangue do Cordeiro. Não é o conhecimento do Cordeiro e nem a crença intelectual no Cordeiro, mas o sangue no Cordeiro. A igreja vence o dragão também por causa da palavra do testemunho. Então é o sangue do Cordeiro e segunda arma, a palavra do testemunho. A igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo, mesmo em face da perseguição e da morte. Ou seja, mesmo nós sendo perseguidos e dispostos a morrer, o nosso testemunho é uma arma ainda contra ele. Ela prefere ser uma igreja mártir a ser uma igreja apóstata. Ou seja, eu prefiro morrer pregando a palavra de Deus do que apostatar, né? Do que deixar Cristo de lado e querer viver as coisas desse mundo. Prefere morrer a negar o nome de Jesus. Então, jamais negaremos o nome de Jesus. Ela, sim, mesmo morrendo, vence Satanás. Ou seja, mesmo passando pela morte física, nós vencemos Satanás. Por quê? Porque nós iremos viver a vida eterna com Cristo e não iremos ser condenados e jogados no lago de fogo com ele. Quem traz Cristo no coração também traz uma cruz nas costas. Não é a crença intelectual no Cordeiro e nem o louvor interno do Cordeiro que significa vitória, mas somente a palavra do testemunho diante de ouvidos estranhos. A igreja que vence é a comunidade de testemunhas. É aqueles que estão todos os dias dispostos a pregar e ensinar a palavra de Deus, o evangelho do perdão, o evangelho da restauração, o evangelho da salvação. Então, em tempos difíceis, a igreja passa por uma grande tentação: hibernar, suspender seu testemunho, esconder-se numa toca e viver de seus estoques até que voltem a raiar tempos melhores, né? Mas não é a igreja que hiberna que será vencedora. A igreja que hibernar não vai ser vencedora. Mas quem é vencedor é a igreja que testemunha, que não para de pregar. Ninguém jamais subirá dos alojamentos cristãos de inverno. A igreja vitoriosa é aquela que não ama a própria vida. Mas o que é que esta igreja ama então? A morte? Não. Ela ama o Cordeiro até a morte. Nós não amamos a morte, nós não queremos morrer. Mas se for preciso morrer por Cristo, nós morremos. Acaso é necessário, pergunta Adolf Pohl, que ao sangue do Cordeiro também seja acrescentado o sangue do martírio? De modo algum. De modo algum o dragão teme sangue de mártires, nosso sangue. Você acha que Satanás teme o meu sangue? Teme o seu sangue? Não, né? Mas lambe avidamente. Enxurradas de sangue humano não o atormentam. Então, o que atormenta Satanás? Somente o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo que derrota Satanás. Finalizando, o diabo e seus agentes, em sua fúria, vão perseguir e matar os santos. Somos nós, a igreja. Mas estes santos, nós, a igreja, nós venceremos o diabo e seus anjos no próprio ato de morrer por amor de Cristo. Então, o nosso próprio ato de entregar nossa vida por amor de Cristo já é, né, nossa vitória em cima de Satanás. Embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado. Ele já sabe qual é o final dele.
A vitória está assegurada. Caminhamos não para um final trágico ou incerto. Caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e da sua noiva. Somos nós, a igreja. Amém, queridos? É um capítulo difícil, né? Mas nós pudemos passar aí, né? E entender o que significa esse capítulo 12, né? Quem é a mulher? A mulher é a igreja. Quem é o filho da mulher? É Jesus Cristo. Quem é o dragão? Quem é a antiga serpente? Satanás, né? Tudo isso nós aprendemos. Quais são as características? Qual que é o objetivo de Satanás? Mas aprendemos também que Deus é por nós, Deus é pela igreja, amém? E não tem nada nesse mundo que vai nos fazer, né, ser derrotados se nós permanecermos firmes, crendo na palavra de Deus, pregando o evangelho, ensinando o evangelho e acreditando na nossa arma principal, que é o sangue de Cristo. Amém? É uma palavra dura, sabemos que é, mas é uma palavra verdadeira. Não sei se eu ou você iremos passar por esse tempo de maior perseguição, mas eu sei que no mundo, hoje em dia, nesses dias atuais, já tem muitos cristãos sendo perseguidos e sendo mortos, e vencendo Satanás pela morte. Amém, queridos? Vamos finalizar. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos. Nós, Senhor, entregamos nossas vidas realmente diante de Ti, das Tuas mãos, do Teu altar, Pai. E nós cremos, ó Pai, no Teu sangue, o sangue poderoso que o Senhor derramou naquela cruz do Calvário, aquele sacrifício final, ó Pai. Sabemos que o inimigo, ele é poderoso, sabemos que ele é destruidor, sabemos que ele é acusador, sabemos, ó Pai, que ele quer, ó Pai, mentir para as pessoas dessa terra, levar as pessoas condenadas com ele para a morte eterna. Mas nós vamos continuar seguindo firmes em frente, continuar testemunhando da palavra, Pai, pregando, ensinando, ó Pai, que o Senhor realmente nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, mas se chegar a nossa hora, Pai amado, nós possamos ficar firmes e que nós não neguemos jamais o nome de Cristo. Possamos ser vitoriosos na morte em Cristo Jesus. Amém. 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 Deus continue te abençoando, que você seja um instrumento usado nas mãos do Senhor. Amém? E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, um grande beijo para todos.